Uma outra operação que pode ser frágil, enfim, pode ser uma operação furada, nos faz lembrar o outro episódio lá da Operação Satyagraha. Aliás, a notícia desta sexta-feira também, a Justiça Federal decretou a prisão do ex-delegado da Polícia Federal e ex-deputado Protógenes Queiroz. Ele não compareceu a uma audiência no começo do mês em que seria definido a maneira que ele deve cumprir a pena a que foi condenado, né? Protógenes pegou 2 anos e 6 meses de prisão, convertidos em prestação de serviços por ter vazado informações sigilosas da Operação Satyagraha. Depois da condenação, o ex-deputado pediu asilo na Suíça, alegando que sofria de perseguição e atualmente vive naquele país. Eu começo com você, Vera Magalhães. Como é que você viu essa notícia que, de certa forma, casa com isso que a gente estava falando aqui da Operação Carne Fraca, né? Operação Satyagraha foi uma das operações que deixaram a PF desacreditada por muito tempo. Exato. Né? Vamos lembrar que ela foi a precursora de operações anuladas por imperícia, por abusos, por uma série de nulidades. Ela, na época, vamos lembrar aqui, apontou várias irregularidades ali no Opportunity, na venda da Brasil Telecom na época, que depois viria a ser a Oi, e o Protógenes viveu uma ascensão em queda muito rápida. Ele chegou a ter seus dias ali de herói nacional e rapidamente passou a ter a sua função, a sua atuação questionada. Entre outras coisas, ele é acusado de vazar segredos profissionais ali, comerciais, de uma das contendoras da época da disputa para outra. Então é uma acusação bastante pesada, bastante grave. Além de ter vazado o encontro em que seria dado um flagrante para que se filmasse ali, se acompanhasse. Então, ele foi depois para a política na tentativa de obter uma blindagem. Não adiantou nada, porque ele perdeu o seu cargo de delegado federal, depois foi condenado e agora partiu para esse asilo político, alegando que corre o risco de ser executado. Enfim, o Protógenes é um personagem bastante controverso, desde sempre, e agora ele simplesmente se recusa a comparecer às audiências e a cumprir as determinações judiciais. Daí esse pedido de prisão dele. Marcelo Madureira, você? Uma coisa eu garanto, esse Protógenes deve ser o único Protógenes que existe na Suíça, né? Que já é um fato bastante curioso. Cadê o Protógenes? Mundo, né? É fácil de achar, só tem um. Agora, ele é uma figura mais do que controversa. Eu acho que realmente ele deve uma série de explicações sobre uma série de fatos, né? E ele sair daqui, fugir do Brasil e justamente para a Suíça, né? Poderia ter ido para outro país, mas foi justamente para a Suíça e em busca de asilo político. E essa história está muito mal contada. E agora ele está aí já com a prisão pedida, né? Eu acho que é uma grande oportunidade dele se explicar, inclusive, que perseguição política é essa, né? Dar o nome aos bois, né? Que não são os bois da JBS, nem da Brasil Foods, mas enfim, aos bois que tem que dar. Você, André Azar? Quem pesquisar a história da Operação Satyagraha, aliás, merece ainda um livro-reportagem relatando os seus episódios, eu gostaria de fazer, quem sabe um dia, mas quem pesquisar a história dessa operação encontrará lá um modelo originário de espetacularização, né? Houve aquela operação de 2005 que fez com que helicópteros cercassem a casa da dona da Daslu. Naquela ocasião, em 2005, já no governo PT, o Lula e os petistas consideraram aquilo um grande momento em que, finalmente, a polícia se voltou contra a elite. Havia um acerto de contas histórico ali, né, contra o opressor na cabeça desse pessoal. Aquilo só foi crescendo, chegou a 2008, espetacular a Operação Satyagraha. Quem pesquisar encontrará que a maior da história também, não sei o quê, e os petistas vibrando, porque afinal de contas era crimes contra o mercado financeiro sendo apurados, só que o jogo inverteu, né? Então, hoje em dia, os petistas já não acham mais graças nesse modelo de operação que eles mesmos criaram. E é o modelo que dá certo muitas vezes
dá certo frequentemente, no caso da Lava Jato, está aí o exemplo brilhante, mas porque amparada, né, com lastro, com pesquisa, com ciência, mas não dá certo também num caso como esse da carne fraca, que olha, pode se mostrar muito parecida com a Satyagraha, como eu disse há pouco, ter provas anuladas, etc. e tal. No caso do Protógenes, ele está na Suíça como asilado político, sem nenhum motivo, e a gente fica sabendo que ele tem direito à casa, à moradia paga pelo governo da Suíça e uma ajuda de custos pela sua condição de asilado político. Ora, vejam vocês. Uma coisa, Vera? Não, tem sim. O delegado Protógenes, ele virou um aliado do PT depois da Satyagraha, né? Ele se filiou ao PCdoB, foi eleito deputado pelo PCdoB e hoje é dos que apontam aí uma suposta perseguição ao Lula por parte da Lava Jato. Veja só, ele, o advogado dele, inclusive, lançou um livro, Operação Lava Lula, dizendo que a Lava Jato tem como objetivo só atingir o ex-presidente Lula. A verdade é que o próprio PT, logo depois da deflagração da Lava Jato, da Operação Satyagraha, já começou a perceber que tinha coisa errada ali. Se você lembrar, o Paulo Lacerda, que era o diretor da PF, caiu logo depois, também foi exilado lá em Portugal. Ninguém mais falava com ele porque havia uma divisão dentro do governo petista. De um lado, os defensores do Daniel Dantas e do outro, os opositores dele. Portanto, de um lado, Zé Dirceu, de outro lado, Luiz Gusquem, na época. E isso movimentou os próprios bastidores do petismo, que tratou de tirar a Satyagraha de cena logo de cara. Então, o Andreasa tem razão, é uma operação bastante obscura, ela envolve uma briga empresarial entre o Daniel Dantas e o Demarco, que era um ex-sócio dele e virou seu inimigo, envolve a passagem do controle da Brasil Telecom para depois virar a Oi, naquela também história dos campeões nacionais do governo Lula. Tem muita coisa para ser levantada aí, quem sabe com a prisão, o ex-deputado, ex-delegado Protógenes Queiroz, parte para uma delação premiada e diz o que ele sabe, hein? Seria interessante. Vera, vai lá, Andreasa. Vai lá para a gente depois ir para o nosso intervalo. Não quer fazer esse livro, não? Vamos fazer esse contrato aqui ao vivo? Fazer esse contrato. E aí, Vera? Opa! Vera Magalhães, livro-reportagem. Olha aí, tá lançando um desafio para ver. O que você acha? Pois é, ela traçou um cronograma. Vera! Me chama no WhatsApp depois. Vamos lá. Tem adiantamento, Andreasa? Tem, para Vera tem. A crise está grande. Tem um qualquer, como diria a Madeira. Tem. Não é um qualquerzinho, não, né? Ô, Patrick, só uma coisa agora. Fala. Uma das coisas que a defesa do Protógenes está acusando como é que o meu cliente pode ser condenado por vazamentos de informação se hoje em dia tudo se vaza no Brasil, se o Brasil é a república do vazamento. Eles estão acusando, usando esse negócio do vazamento como defesa. Só que no caso dele, como a Vera disse, é um vazamento de natureza diferente e ainda muito pior. A Vera falou, é um vazamento empresarial. Ele pegou uma informação de um e passou para outro competidor, né? Quer dizer, ele foi uma espécie de lobista dentro da Polícia Federal. É diferente. Vazamento é sempre ruim, mas como eu digo, tem vazamentos piores. É o caso do Protógenes.